Olá, que bom ter você aqui. Este é um vídeo feito com muito carinho, com muito amor, para você que é terapeuta de Tamiana ou para quem já ouviu falar de Tamiana e quer aprender, se sentiu o chamado, se conectou com essa energia, se conectou comigo e quer entender um pouquinho mais sobre esse universo, sobre a multidimensionalidade, os seres estelares e principalmente os pleiadianos, já que Tameana é uma terapia totalmente conectada com a energia pleiadiana, com a equipe pleiadiana que acompanha o terapeuta de Tameana nos seus processos, na sua vida diária, na sua vida particular também. Então eu vou começar falando um pouquinho de mim. Meu nome é Milane Maria do Nascimento. Alguns chamam de Mila, então fiquem à vontade para chamar como quiserem. Eu sou terapeuta desde 2019, porém a espiritualidade é algo que está intrínseca em mim. Eu vivo ela desde sempre, desde que eu me entendo por gente. Então, desde criança, mesmo tendo uma base católica, né, uma religião católica que era o que tinha na época, e vivendo em zona rural, eu já tinha esse contato, né, essa conexão com o mundo espiritual, mesmo sem saber explicar, né? Já sempre fui reencarnacionista, já nasci com a certeza da reencarnação, mesmo estando em religião que não acredita ou não prega isso, né? Então, foram coisas que vieram da minha alma, sempre estudando. Em 2008, eu comecei um trabalho profundo a nível de chakras, trabalhar os meus chakras, trabalhar as minhas emoções, traumas, bloqueios. Então, é um processo que vem já há quase 20 anos, né, de trabalho em mim. E aí, em 2019, eu decidi começar a trabalhar para os outros. Então, é um processo longo que eu venho passando, um processo de vida, trabalhando com Reiki, mesa radiônica e Tamiana. Por último, foi a última terapia que eu agreguei e é a terapia que transformou. Eu falo que Tamiana ela é uma terapia que transforma a nossa vida, ela trabalha muito todas as áreas da nossa vida, ela abre caminhos, ela traz visão, ela tira também pessoas que as máscaras, né? Pessoas que estão no nosso mundo, mas que não ressoam mais com a gente, ou que tem alguma máscara ali, a Tamiana traz isso tudo à tona. Então, ela é um divisor de águas. Eu falo que ela é um divisor de águas para o terapeuta, porque muda muita coisa. Claro, né, gente? Muda para quem aplica. Se vocês assistirem essa aula, nossa, me interessei, quero fazer esse curso, vou aprender, vocês vão lá, vão se inscrever, vão fazer o curso, vão comprar os cristais, vão imprimir todo o material, mas aí vão botar na gaveta. Gente, os pleiadianos têm mais o que fazer. Eles não vão ficar 7 dias da semana com vocês, 24 horas por dia, se vocês não pegarem esse material e aplicarem e trabalharem. E a principal fonte de aplicação tem que ser na gente, tem que ser no terapeuta. Porque como trabalha questões profundas, é muito importante a gente se trabalhar primeiro. Não tem a necessidade, né, de, vou ficar 10 anos me trabalhando para depois eu atender. Não, vocês já saem aptos a atender. Mas façam para vocês também. Porque a gente, mesmo sendo terapeuta, mesmo trabalhando com mapometria, com registro acástico, com mesa, com reiki, com Theta Healing, Access, enfim, é uma infinitude de cursos, de terapias, de coisas que a gente tem hoje, né, para trabalhar a nossa espiritualidade, mas mesmo assim, a gente sempre tem o que trabalhar. Então, é muito importante, né? Então, eu vou começar falando um pouquinho da importância do curso de Tamiana nesse contexto, nesse cenário atual que a gente está vivendo. Até porque esse curso jamais poderia ser ministrado, a gente jamais poderia estar falando desse assunto há 100 anos atrás, 200 anos atrás, ou nem se fala antes, né, gente? Giordano Bruno foi para a fogueira, foi queimado na fogueira, porque ele falou que a Terra era redonda e que os objetos giravam ao redor da Terra, né? Tipo, nós não somos o centro do universo. E isso custou a vida dele. Então, imagina, se há um tempo atrás a gente pudesse falar que a gente tem uma terapia que trabalha com seres de outra galáxia. De outra galáxia não, de outro sistema solar, né? Porque as Pleiades ficam na nossa galáxia. Mas de outro sistema solar, de uma outra evolução, de um outro nível consciencial. Jamais, né? Estaríamos todos queimados na fogueira.
todos os terapeutas estariam, na verdade, né? A gente não escaparia. Então, hoje a gente vive num momento da história da humanidade que é muito importante e que é crucial a gente aprender a trabalhar com essas energias. E os pleiadianos falam que a gente está atrasado. Esse contato com os estelares era para estar muito mais avançado, mas todos os paradigmas que a humanidade vem enfrentando, todas as travas, todos os bloqueios, todas as religiões, todo o controle político, religioso, isso travou, bloqueou, porque eles precisam de massa de manobra. Eles não querem pessoas despertas, uma mente desperta, que vai sair dessa matrix de controle feita, né, digamos, pelos trevosos encarnados e desencarnados do planeta. Então, quem é terapeuta já vive, já conhece sobre a transição planetária, mas eu vou dar essa pincelada só para a gente entender esse contexto, né? A Terra é um planeta de provas e expiação, está finalizando essa graduação, digamos, né? Porque assim como a gente evolui, os planetas também evoluem, tudo evolui. Nenhuma obra de Deus fica parada em nenhum nível de consciência e nenhum nível de matéria, seja física, seja atômica, tudo é átomo, né? Tudo é constituído de átomo no universo. Essa mesa, o microfone, os planetas, tudo. Uns em nível de maior densidade, outros em menor. Quanto mais devagar o átomo está ali girando com os elétrons, mais densa é a matéria. Quanto mais rápido, mais fluido. Por isso que é difícil a gente ver espírito, né? Ver quem tem uma clarividência. Porque eles têm uma matéria fluida que os nossos olhos físicos ainda não conseguem captar. Acredito que com a evolução da humanidade a gente vai estar trabalhando muito a paranormalidade. Espero que sim, né? Para a gente poder ter esse contato direto com o mundo espiritual. Então, a transição planetária começou ali, finalzinho quer dizer, o início, né, da Revolução Industrial. Começou lá na Inglaterra, que as pessoas foram saindo do campo, indo para as cidades, obrigadas, né? Elas não foram porque elas queriam, elas foram obrigadas, porque elas não queriam sair da vida pacata delas no campo, cada um com a sua casinha, sua terrinha. O que o governo fez, o que a rainha fez? Tira a terra deles, porque eles vão ser obrigados a ir para as cidades trabalhar nas fábricas de domingo a domingo, 12, 13 horas por dia, inclusive as crianças trabalhavam, então viraram escravos. Aí que começou todo esse mundo moderno nosso, né? E também a Revolução Francesa. Foram as duas grandes revoluções que trouxeram essa mudança da humanidade para acelerar como a gente está acelerado hoje. Então, tudo tem pró e contra, né? Pontos positivos, pontos negativos, mas o avanço industrial e a Revolução Francesa abriu a mente das pessoas para saírem daquela mente fechada de serem controladas pela igreja. Então, era a igreja e os reis, eram esse regime que controlava o mundo, época medieval toda e até antes, né? Então, mudou, entrou o capitalismo, entrou todos esses sistemas e os avanços. Começaram a nascer pessoas com grande QI, sempre teve na história, mas começou a ter mais, os grandes pensadores, os grandes filósofos, os grandes cientistas, e foi aí que foi dando esses saltos quânticos, né, de avanço para a sociedade. Aí começou a ter máquinas a vapor, logo depois tivemos a energia elétrica, e assim foi indo. Então, tudo isso já é transição planetária. A gente não está entrando agora na transição. A gente está numa fase realmente de entrar com os dois pés. A gente está com um pé e falta entrar o outro pezinho, né? Que muitos falam que em 2057 será concluída essa fase. Então, hoje a gente está vivendo esse ápice da fase final da transição planetária. 2057 nós já estaremos em regeneração. Espero que estejamos, né, gente? Que as coisas mudem, porque se a gente olhar o cenário atual, é bem desanimador. Mas eu confio muito na luz e eu acredito que até as trevas que tem no planeta hoje estão servindo à luz de alguma forma. Então, a Terra está saindo de um mundo de expiação e provas e, a partir de 2057, mais ou menos, entra para um mundo de regeneração. O que é um mundo de regeneração? É um mundo onde a questão sofrimento e alegria, a alegria vai pesar mais. Hoje pesa mais o quê? Sofrimento, a gente tem guerra, a gente vive no sistema capitalista
preso, né? Somos escravos de cartão de crédito, de dinheiro, tudo isso que nos controla. Então, isso é para acabar. Por isso que está previsto tantas mudanças climáticas, tantas mudanças a nível de consciência no planeta com essa transição que a gente já está passando e vai se intensificar nos próximos anos, né? E o que acontece com isso? Um planeta de expiação e prova, ele ainda não é confederado. O que é a confederação? A confederação é a união dos seres estelares, de outros planetas, de outras galáxias até, para cuidar do planeta Terra, ou para cuidar de todos os planetas. É como se fosse uma federação, uma ordem em que é respeitado. Esse planeta a gente faz isso, naquele planeta faz isso, faz aquilo. A Terra será confederada a partir do momento em que ela entrar num planeta de regeneração. Nós vamos fazer parte da Confederação Galáctica. Então, isso é um processo, gente, que a gente está caminhando e vai chegar. E quem que controla tudo isso, né? Somos regidos pelo Cristo, amado Jesus, e ele que dá essa abertura para os seres estelares trabalharem aqui, atuarem aqui. Dentro desse contexto, nós temos os pleiadianos. Existem várias raças, né? Se a gente pensar que tem várias raças de humanos, de animais, imagina num universo sem fim, né? Com bilhões de galáxias, bilhões de planetas. Então, nós não somos únicos aqui. Seria um desperdício, uma mente pensante, que a gente pode chamar de Deus, vácuo quântico, o todo, a consciência suprema, um grande computador quântico que cria vida em tudo. Se dentro da gente tem vários seres vivendo, né? Várias micróbios, células, imagina nesse universo inteiro. Então, é o mesmo pensamento da Idade Média que as pessoas tinham, que achavam que só a Terra era o centro de tudo, que nada girava em torno da Terra. As pessoas ainda têm em relação à vida em outros planetas. E o fato delas não verem com os pequenos olhos físicos, elas acham que não tem. E os outros tipos de matéria, né? E tudo que a gente não descobriu até agora. Então, seria muita pequenez. Mas dentro disso tudo, os pleiadianos são esses seres que são confederados, né? Fazem parte e estão aqui no nosso planeta desde sempre. Como as raças mães do planeta Terra. Pleiadianos, arcturianos, tiveram os Anunnakis. Então, teve vários segmentos de raças que fizeram esse projeto Terra acontecer, que fizeram essa hibridização de humanos, né, na evolução, na nossa escala evolutiva, para chegar aqui no Homo sapiens sapiens, né? Somos a quinta raça humana. Então, trazendo toda essa escala de evolução para a gente chegar aqui, com a consciência que a gente está limitada, fechada, achando ainda que nós somos o centro. Então, a gente, da Idade Média para agora, a tecnologia evoluiu muito, mas nessa concepção nossa de consciência, a gente não mudou muita coisa, né? A gente ainda fica achando, não, é o nosso ego, né? Nós ainda somos o centro. Então, os pleiadianos são esses seres que estão aqui trabalhando em prol do planeta Terra, para a evolução da humanidade, para o despertar das pessoas, desde muito tempo. Eles fizeram parte da Lemúria, Atlântida, em todas as raças que tiveram antes da nossa, né? Que deixaram de existir e agora estão aqui trabalhando com a gente. E o contato deles é totalmente telepático, gente, é mental. Então, eu vou entrar um pouquinho agora, né? Falando das Pleiades. Então, as Pleiades é um conjunto de 7 estrelas, 7 sóis, né? Estrelas, sóis, da constelação de Touro. É visível a olho nu, a gente consegue ver mais ali no fim da tarde, 6h30 da tarde, dá para ver. Se vocês mirarem as 3 Marias e olharem para o lado do oeste, vocês vão conseguir ver a constelação das Pleiades. Ou tem aplicativos também que dá para colocar e verificar. Então, esses seres, a gente fala pleiadianos, eles não são de um planetinha, não, gente. É um sistema solar. É como se fosse o nosso sistema solar inteiro, com o nosso Sol, Júpiter, Marte, Vênus, e dissesse que tudo é terráqueo. Não é. Terráqueo é quem é da Terra, né? Vênus é venusiano, enfim. Mas a gente cataloga tudo como pleiadianos, tá? Fica mais fácil. Então, às vezes as pessoas vão dizer, os pleiadianos são seres altos, élficos, cabelos compridos, olhos azuis, lindos, maravilhosos.
Tem também, mas tem vários tipos de raças, então pensem que são 7 estrelas. Cada estrela tem vários planetas. É um sistema solar imenso. Então, esses seres, eles já têm uma consciência elevadíssima, de sexta, sétima, oitava dimensão para cima. Eles estão muito acima da nossa. Eles são altamente tecnológicos. Então, eles vão achar alguma forma de se manifestar para a gente. Porque a gente aqui na Terra tem necessidade da fisicalidade, de dar uma forma, né? Então, são altos, loiros, brancos, azuis. Mas eles podem, gente, plasmar a forma que eles querem. O que eles querem. Eles podem ser um cristal, por exemplo. Eles podem ser um ser, eles podem ser um animal. Eles vão se plasmar no que quiserem. E isso a gente já sabe que até espíritos da 4ª dimensão, tendo uma certa consciência, podem se plasmar. Então, a gente tem que, principalmente trabalhando com Tamiana, não se apegar tanto a essa questão da forma, e sim de sentir. A Tamiana e a conexão com os pleiadianos é sentir, é a energia, né? A gente tem que sentir a energia. A primeira vez que eu ouvi falar de Tamiana, na hora deu um pinzão no meu ouvido, mas aquele pinzão assim, subindo a serra, eu senti a energia toda em volta do meu campo e eu disse, nossa, eu tenho que fazer isso aí. Eu não sabia o que era, gente, não tinha consciência, não tinha noção nenhuma, eu só disse, eu preciso fazer esse curso. Na hora eu me inscrevi e segui, porque eu senti. Então, enquanto eu tô falando aqui com vocês, falando sobre os pleiadianos, as Pleiades, vejam se vocês sentem algo, porque isso é um chamado, né? Como eu falei, não adianta pegar, fazer um curso, botar na gaveta. Pra quê? É dinheiro jogado fora, então vamos gastar com outra coisa, né? Então, esses seres são seres de altíssima dimensão, seres elevadíssimos, tecnológicos, que respeitam profundamente a natureza. E eles trabalham muito no nosso planeta, com as naves deles, gente, para limpar o nosso planeta. E se não fosse a energia desses extraterrestres, pleiadianos, arcturianos, sirianos, todos eles, eu acho que a Terra já teria dado uma pane feia, né? Porque o que a humanidade fez e faz com o planeta é destruição total, né? Não vai ter outro caminho. Então, a gente precisa muito da ajuda deles interferirem, né? Eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio, mas eles podem ajudar na manutenção do nosso planeta. Então, gente, sobre a conexão com esses seres, né? Com os pleiadianos, é muito legal falar que é telepática, é um sentir. Então, percebam, às vezes vocês vão sentir um arrepio, vão sentir um chakra da cabeça trabalhando, um chakra frontal, vão sentir uma energia. Tem pessoas que têm a clarividência bem aberta, que conseguem ver alguma forma, que eles vão se plasmar, não necessariamente é a forma, porque luz não tem forma, a luz é luz, né? Então, eles vão se adensar e vão se plasmar. Então é isso, assim, é muito do nosso contato, né? E esses seres começaram a se manifestar, né? Não só eles, mas os estelares, a partir de 2012 com muita intensidade. Eles já estavam aqui, né? Estão aqui desde sempre, mas começou a ter manifestação física, né? De aparecimento de naves, sempre teve, mas com mais intensidade. Inclusive, tem um quadro, se eu não me engano, do Da Vinci ou do Michelangelo, daquela época lá, 1500, 1600, é bem interessante esse quadro, da Nossa Senhora, e tem uma nave pintada no céu. Então, quanta coisa não aconteceu na época medieval, né? Na história antiga, que existem desenhos, né? Em cavernas rupestres, no Antigo Egito, em Nazca, Peru, México, enfim, na Amazônia, né? Que estão encontrando essas informações agora. Tá aparecendo, então, eles sempre estiveram com a gente. Sempre. Por que não vem físico, né? Gente, a gente não consegue se suportar como humanidade. A gente está tendo uma guerra terrível no Oriente Médio, crianças sendo degoladas na faixa de Gaza, Ucrânia, África. Então, assim, a gente não se tolera como raça. Imagina a gente aceitar uma raça fora do nosso planeta ou da nossa compreensão. E isso o Chico Xavier falou, que a humanidade só teria um contato físico quando não tivesse mais guerra na Terra. Então, eu acho que a gente ainda está longe disso, né? Infelizmente. Teria que acontecer um chacoalhão bem grande para que isso acontecesse. Então, gente, falando, né, dos pleiadianos, eles estão aqui para nos ajudar,
para nos conectar com a fonte criadora, com essa consciência que é Deus, para ajudar a gente a se elevar, a conectar com o nosso eu superior. Então, para entender a questão do eu superior, eu vou explicar um pouquinho, né? O que é eu superior? Muitas das pessoas que têm chamado para fazer o curso de Tamiana já é uma semente estelar pleiadiana. Tá? Já teve alguma conexão antes de vir para a Terra, já teve alguma conexão com as Pleiades, já viveu lá, ou tem um eu superior pleiadiano, ou algum fractal da alma dessa pessoa é pleiadiano, né? Então, para entender um pouquinho do fractal, vamos explicar aqui. Eu peguei o cristalzinho para explicar, né? Esse é um cristal mestre de Tamiana também, mas eu uso para os complementares. Digamos que aqui é a consciência, o vácuo quântico, Deus, o grande arquiteto, essa consciência suprema, que quer o quê? Ele quer se manifestar na forma, né? Ele tá sozinho no universo, teve um Big Bang, estourou lá, explodiu, criou um monte de planetas, e o que ele pensa? Nossa, o que eu vou fazer? Eu vou me fractalizar para eu me manifestar em várias formas, porque eu vou viver todas as experiências, e é bem inteligente pensar dessa forma, né? Então, o que ele faz? Ele se fractaliza, né? Aqui é um fractal dele. Isso a gente chama de mônada. Então, saem as mônadas da fonte criadora, que são consciências separadas da fonte, que é Deus, é uma outra consciência, só que é uma supraconsciência, uma consciência criadora de mundos, criadora de universos. E dessa mônada, ela se fractaliza também em almas. Então, uma mônada geralmente se fractaliza em 12 almas. Que é o quê? É o eu superior que a gente fala, que é o nosso, nós estamos aqui, é o nosso eu superior, é Deus que está em mim, é o eu sou. Quando Moisés viu a sarça ardente, né, naquele momento dos 10 mandamentos, que ele diz que ele viu Deus, e ele pergunta, quem é você? Ele fala, eu sou o que eu sou. Então, o eu superior, essa alma que se dividiu da mônada, que se dividiu da fonte criadora, essa consciência, ela é uma consciência também muito avançada. Digamos, se a gente fosse catalogar um arcanjo, no nível de arcanjo, de criador de mundos. Essa alma se divide geralmente em 12 espíritos. Nem tudo é regra, né, gente? Então, se divide em 12 espíritos. 12 fractais. Eu sou um espírito, você é um espírito. Então, cada um de nós tem, em média, mais 11 almas gêmeas, fractais, podemos dar vários nomes, espalhados por aí. E pode estar um muito avançado, já chegando lá no eu superior, o outro pode estar lá na ameba ainda, né? Então, a gente vai evoluindo na escala evolutiva, né? Você começa no reino mineral, passa pelo vegetal, passa pelo animal, passa pelo hominal, vai para o angelical, vai para o arcangélico, você vai se conectar ao seu eu superior, que futuramente vai se conectar a mônada, que futuramente vai se conectar à fonte criadora. Então, é um caminho que a gente desce e sobe, né? Evolutivo. E assim vai. Então, os pleiadianos, eles já estão, digamos, nesse caminho lá na frente. Bilhões de anos-luz na nossa frente aqui, que estamos adensados na matéria. Estamos terráqueos, não somos terráqueos, né? Nós estamos, tudo é passageiro. Tudo é um tempo que a gente passa aqui. E então eles vieram para a Terra e eles estão aqui na Terra trazendo várias técnicas, vários conhecimentos. Tem várias pessoas que já se conectaram com os pleiadianos ao longo dos anos, no mundo todo. A Christine Day é uma pessoa que tem um trabalho fantástico com os pleiadianos, com a frequência de brilho. Já veio várias vezes para o Brasil, inclusive. Barbara Kroll, enfim. Tem uma infinidade de pessoas que canalizam, que se conectaram, que viram, que sentiram. E dentre essas pessoas, nós temos o Juan Manuel Giordano, que é um argentino. E sempre teve essa conexão também com os pleiadianos, com esses seres, né? E em 2007, ele canalizou dessas consciências pleiadianas o sistema Tamiana. Que é o quê, gente? É um sistema de cura profunda a nível físico, mental, emocional, espiritual. E como os pleiadianos são seres multidimensionais, eles não estão vinculados à nossa fisicalidade aqui,
A Tamiana, que é uma terapia deles, ela trabalha o nosso ser multidimensional. Então, não necessariamente ela vai trabalhar a gente aqui, somente aqui na Terra. Vai trabalhar nossas vidas passadas, pode trabalhar saltos quânticos para o futuro, pode trabalhar mundos paralelos, outras dimensões, ou até a gente antes de estar aqui na Terra, porque vai abrir o nosso registro, vai abrir o nosso campo. Quem nós somos? O que viemos fazer aqui? Por que estamos aqui? Né? Trazendo essas reflexões e fazendo essas curas profundas, tá? Por isso que eu falo que sentir o chamado, gente, aplique em você. Porque são camadinhas e camadinhas e camadinhas. Aí vem um insight aqui, uma ideia ali, uma cura, uma liberação, alguém que sai da sua vida e você diz, nossa, mas essa pessoa saiu da minha vida? Sim, essa pessoa. Ah, um outro entrou com uma outra energia. Vai acontecendo essas mudanças, né? Então, a Tamiana, se a pessoa perguntar para vocês, né? O que é Tamiana? Tamiana é uma prática vibracional. Ela é uma terapia holística, né? Podemos dizer, porque ela trabalha o todo. Holístico quer dizer tudo, né? Todas as dimensões. Vibracional. Então, para a gente entender Tamiana, entender os pleiadianos, a gente tem que entender Tesla, né? Falando de universo, a frase dele, né? Para a gente entender os segredos do universo, temos que pensar em energia, frequência e vibração. Tudo é energia, tudo emite uma frequência, tudo vibra. Eu estou emanando uma energia para vocês e essa energia vai voltar para mim. Então, a parte básica de todo terapeuta, né, de Tamiana, qualquer terapeuta, é cuidar já com o que pensa, o que fala, o que sente, porque a maior certeza que um terapeuta tem que ter é que tudo volta. Então, se eu já tenho essa consciência que tudo volta, eu vou pensar, poxa, vou parar de reclamar, porque vai vir mais o quê? Mais problema, né? Vou parar de pensar negativo, vou parar de, sei lá, ficar naquela mágoa. As vibrações. Então, a Tamiana é um trabalho que foca na elevação da nossa vibração. Então, se eu estou aqui embaixo, vibrando aqui na tristeza, no medo, na culpa, são vibrações que na escala de Hawkins são as vibrações baixas. Mais ainda o mundo do terror, que é a vibração do suicida, né? A pessoa que não tem mais vontade de estar aqui, ela está vibrando no mundo do terror. Que zerou, né? Ela não tem frequência. Se vai medir em hertz, não existe frequência naquela pessoa. Aí depois começa medo, culpa, que são os sentimentos mais primitivos que a gente pode ter. A Tamiana tá aqui. Então, quando eu faço Tamiana, a gente puxa a pessoa para aqui. Fica equilibrado, a tua vibração tá alta, tá vibrando aqui. Automaticamente você vai atrair as coisas daqui, que são a gratidão, a alegria, a esperança, a confiança, a força, a determinação. Então, ela vai elevar a vibração. Com uma vibração elevada, a pessoa começa a ter clareza, começa a entender os processos dela, começa a entender que ela é responsável por todas as cacas que acontecem na vida dela, que não é Deus lá que está castigando, o velho do porrete lá, né? Castigando um e abençoando o outro. Então, ela começa a ter responsabilidade. E a Tamiana faz isso, ela trabalha a responsabilidade. Eu assumo as rédeas da minha vida. Eu sou responsável pelo que acontece de bom e principalmente de ruim. Então, ela faz esse trabalho profundo de consciência, trazer luz para a gente. Luz é informação. A partir do momento que você recebe uma informação, você toma consciência, você evolui. Não dá mais para ficar com aquele nível que você estava, né? Então, ela faz esse trabalho de abrir a mente, abrir a consciência, despertar, expande muito. Trabalha profundamente a nível de chakras. Então, eu falo que é até difícil para o terapeuta, vocês que vão, né, trabalhar com isso, querem trabalhar com isso, a gente saber o que está trabalhando na pessoa. Porque é tão profundo, você sente, às vezes, fisicamente, a energia sendo trabalhada, né? Porque tem protocolos para tudo, mas temos um protocolo que vai a nível de chakra. Você sente quando está no básico, quando está no umbilical, sente a energia trabalhando. Mas é um trabalho tão profundo que não dá para saber o que foi. Você só sabe que liberou. E aquele bem-estar depois, aquela leveza, como se tivesse saído do meio de um tornado e, nossa, agora eu tô vendo, tô conseguindo, né, enxergar, tô conseguindo dormir. Então, ela vai atuar em tudo, gente. Ela é uma prática muito completa que trabalha várias questões
da nossa psique e dos nossos sentimentos, né? Temos vários protocolos dentro de Itamiana e a gente pode criar protocolos. Não é uma prática que foi criada para ficar engessada ou só naquilo ali, ou que você não pode conciliar com outras práticas. Então, ela é uma terapia muito boa para quem já é terapeuta. Por quê? Você é um reikiano. E você vai atender o seu cliente com reiki. Você vai colocar ele na maca, você coloca os cristais e atua com um ramá, junto com um reiki, ou com uma ate, que é uma outra prática avançada de Itamiana. Então, junta com o reiki, junta com uma mesa radiônica, junta com uma apometria. Dá para você que faz apometria, faz um fechamento de campo com Tamiana e vai atender seu cliente com apometria, porque ela trabalha muito bem o ancoramento de proteção, o fechamento de campo também. Então, é uma prática que traz muito benefício. Trabalha pânico, depressão, ansiedade, temos protocolo para isso. Podemos trabalhar questões específicas, aí a questão física, matéria, eu quero vender um carro, eu quero comprar um apartamento. Questões físicas, ela funciona muito bem para o equilíbrio, né, interno da pessoa. A Tamiana trabalha conexão com vidas passadas, então desbloqueio de karma, liberação de traumas, situações que a gente viveu, que repercutem até o dia de hoje na nossa vida. Quem não tem, né? Muito difícil, só as crianças que estão chegando, que não tiveram, estão pela primeira vez na Terra, que não vão ter situações pesadas, karmáticas para resolver. A gente tem que ter a consciência que nós estamos num planeta que foi construído em cima do sangue, da guerra, do horror de muita gente. E essas pessoas têm que ir para algum lugar. Desculpa. E elas estão aqui. Então, elas estão voltando cheias de conflitos internos. E muitas têm tantos conflitos que elas chegam a externar esses conflitos, né? E aí, onde tem as guerras que a gente vê, as guerras atuais, as questões ideológicas, as questões políticas, tudo resultado de toda a história do nosso planeta. Então, a gente consegue trabalhar todas essas questões com Tamiana. Podemos trabalhar de forma cirúrgica, a nível de cirurgia espiritual, como se fosse uma cirurgia espiritual no centro espírita, a gente consegue trabalhar isso também. Para questões físicas, né? Uma doença mais grave. Temos protocolo para o câncer específica, para as pessoas que têm câncer. Claro, depois que aquela energia se somatizou ao longo de séculos, ou de uma vida, ou de anos, e se adensou no corpo físico e virou um câncer, ela já está ali, ela já é física. Então, a gente não pode, né? Quem é terapeuta, quem faz coisa, não, vou curar o câncer. Não dá, mas vai ajudar, vai trabalhar o emocional da pessoa, para que a pessoa tenha mais força, mais energia para viver. E muitas vezes, sim, quem sabe curar. Eu já vi casos, tá? Mas a gente nunca vai vender isso, né? Não tem como. Então, a gente pode trabalhar essas questões de doenças mais profundas, podemos trabalhar a despolarização de negativo para positivo, podemos trabalhar um fechamento de campo antes de fazer qualquer terapia, que já é padrão do terapeuta, né? Vou fazer um reiki, vou fazer qualquer terapia que eu vou fazer, uma constelação familiar, uma mesa, um retiro, fecha o campo, fecha o corpo antes de atender qualquer pessoa. Isso é regra básica, né? Por quê? A partir do momento que a gente entra no campo de alguém, na alma de alguém, nós estamos ali suscetíveis a pegar aquela carga, né? Quem faz desobsessão sabe disso, o quanto é pesado. Quem trabalha em centro de umbanda, centro espírita, a importância de fechar, fazer um ancoramento, ancorar as energias e atuar com fechamento do campo, fechamento do corpo, que fala, e depois, né, encerrar limpando, desconectando. O que é meu fica comigo, o que é teu fica contigo. Então, isso é bem importante também fazer. Então, dentro da Tamiana, a gente trabalha com essas energias que a gente chama Salushnari. Tem vários protocolos, gente, é muito dinâmico, é muito versátil, dá para conciliar com tudo, dá para trabalhar com tudo. Temos o Ramá, que é uma outra prática muito boa, que funciona tanto a nível pessoal, é uma limpeza, quanto a nível de ambientes. Então, fazer para uma casa, fazer para um escritório, fazer para uma loja, traz resultados fantásticos, porque eleva a vibração. Então, o que tem de ruim lá, sai, até obsessor. É uma prática fantástica de limpeza de ambientes, né?
dentro de Tamiana. Então, tem várias terapias que trabalham ambientes. Tamiana também trabalha limpeza de ambientes. Temos o Maat, que é uma prática de harmonização profunda, trabalhando cardíaco, a gente a nível de cardíaco, as nossas emoções, uma prática projetiva, já é prática avançada, porque é uma prática de conexão muito profunda com os pleiadianos. Temos a Pujan, que é uma outra prática que pode ser feita a nível coletivo, tanto coletivo quanto pessoal. Então, dentro disso tudo, a gente usa ferramentas, a gente usa os cristais, a gente usa símbolos, a gente usa mantras. Tem práticas que vai ter fogo, tem práticas que a gente vai usar água, fogo e água. É muito versátil. Tamiana é um manual de instrução, é protocolo. Então, quem segue protocolo vai pegar, vai ler. Eu vou fazer, sei lá, eu quero trabalhar a minha casa, tá pesada a energia. Vou pegar o protocolo de limpeza de ambientes. Tá ali, segue a lista, não tem erro, né? Não tem erro. O que é importante? A conexão com a equipe pleiadiana. Então, sempre o terapeuta de Tamiana tem que se conectar, porque a diferença entre Tamiana e um reiki, a diferença entre Tamiana e uma mesa, uma constelação familiar, um registro acástico, uma apometria, enfim, qualquer terapia que se tenha hoje, né? Eu falo essas porque é o que vem mais fácil na minha mente, mas tem várias, né, gente? A diferença é que nessas terapias nós estamos total ali doando o nosso Ti, né? A nossa energia, o nosso Ki, do Reiki, né? Ki é energia, Ki, Chi, é a moeda de troca do plano astral. Isso vale mais que ouro no plano astral. Por isso os obsessores querem tanto sugar a energia aqui dos encarnados, assediam. Por quê? Porque isso vale ouro. Eles não precisam de dinheiro, nem de ouro, nem de diamante. Desencarnado precisa o quê? De energia, porque eles não têm. Então, né? Por isso que a gente tem que cuidar. Quando você se sente drenado, sugado, sai o Ki, sai o Ti de você. Então, é essa questão da gente se blindar também, principalmente o terapeuta, para não ficar sugado, sobrecarregado, porque atender suga, né, gente? Então, a diferença da Tamiana para essas outras terapias é justamente essa questão da doação de energia. Porque, no caso da Tamiana, você não está sozinho. Não que a gente esteja com as outras terapias, nós vamos criando egrégoras na medida em que vamos trabalhando, atendendo, forma-se uma egrégora, né? Vem, às vezes, uma egrégora da Umbanda, uma egrégora oriental, enfim, uns arcturianos, a Bezerra de Menezes, vem uma linha kardecista, vem uma linha católica, vem uma linha evangélica, não importa. A gente aqui que tem divisão. O plano astral não tem essa divisão, né? Então, os seres vêm ajudar. Mas é a gente que está ali doando a nossa energia, o nosso ectoplasma, para atender aquela pessoa. E aí, a chance da gente ficar sobrecarregado depois é bem grande, né? Agora, no caso da Tamiana, como nós somos uma equipe, por exemplo, eu trabalho com 3 pleiadianos. Tem uma energia masculina e 2 femininas. Nós formamos uma equipe, nós somos 4 pessoas trabalhando juntos. Então, eu chamo eles, me conecto com eles. Quem vai estar atuando são os cristais, que é a ferramenta pleiadiana usada, né, na Tamiana, e eles vão estar atuando. Então, o nosso trabalho é fazer esse ancoramento da conexão com a equipe pleiadiana, ativar os cristais, fazer os mantras, fazer, né, o protocolo. Porém, a doação do Ti, o trabalho é deles. O que acontece é que na hora a gente acaba entrando no campo da pessoa que está recebendo e você vai sentir o que está se passando com a pessoa, vai ter um insight de uma vida passada da pessoa, ou alguma situação que precisa falar, alguma mensagem. Isso vem, porque é um trabalho que a gente está no campo. Porém, acabou, desconectou, volta. Passa um tempo ali, a pessoa volta, não dá aquele desgaste energético que daria numa outra terapia. Mas o que eu sempre falo, né? A premissa de todo terapeuta é se trabalhar, aplicar as práticas nele e também fazer o ancoramento de proteção antes de qualquer atendimento. E, claro, depois fazer uns banhos ou fazer uma limpeza energética. Está sempre mantendo esse equilíbrio, né? Ter o seu momento de equilíbrio, porque senão a gente cai, né? Quem é terapeuta, quem é médium, é um poste aceso no meio da escuridão. Então, os bichos vão. Então, é importante
a gente ter essa consciência de que a gente tem que se colocar em primeiro lugar, porque a gente só dá o que a gente tem. Então, vou atender, eu já caí nessa, gente, não foi legal. Vou ajudar os outros, bate a síndrome da Madre Teresa, né? O fulano tá precisando, o ciclano tá precisando. Quando tu vê, tu tá um maracujá de gaveta, assim, sugado, cansado, irritado. Aí, qual o propósito disso? Se eu tenho que ajudar alguém, eu tenho que estar bem. Senão, o que eu vou dar para aquela pessoa? Então, é a questão da consciência que a gente tem que ter. E aí, dentro de Tamiana, nós temos todo esse trabalho, então, todas essas plataformas, né? E antes desse sistema, o Juan canalizou também os símbolos complementares, que é um outro curso também, não é Tamiana, mas é ligado, porque você pode usar nas plataformas de Tamiana, são símbolos, é uma caixa de ferramentas. Eu falo que é uma caixa de ferramentas enorme, com vários símbolos que você pode usar para várias coisas. E esses símbolos podem ser ativados de várias formas, né? Pode ser ativado com um cristalzinho de Tamiana normal, pode usar algum cristal mestre, como esse aqui, para ativar, pode fazer na pessoa, pode fazer no travesseiro, pode fazer na água, pode fazer na comida, depende de qual símbolo que você quer usar, para que você quer usar. Então, é bem dinâmico, é bem legal. Quem, além de fazer Tamiana, trabalha com os complementares, porque o nome já fala, ele complementa. Não que Tamiana em si já não seja completo, é muito completo, é muita informação, é muito eficaz. Mas os complementares, eles são um plus, né? E também, além dos complementares, o Juan canalizou o curso de crianças, que é outra ferramenta, é outro curso, assim, maravilhoso. Tem plataformas específicas para se trabalhar com criança. É um curso que a gente pode trabalhar a criança do 0 até completar 10 anos e para os adultos trabalhar a criança interior, né? Então, é um trabalho maravilhoso para quem é terapeuta, porque grande parte das pessoas que a gente recebe tem algum trauma de infância, viveu algum perrengue na infância, algum abuso, algum trauma, algum medo, uma separação dos pais. E, gente, isso repercute na vida adulta da pessoa de um jeito absurdo, desequilibra, desestrutura. Quantos homens e mulheres, 30, 40 anos, que estão parecendo criança, né? Muitos agora, nessa geração, ainda vivendo com pai e mãe e não cortam o cordão umbilical, estão na criança interior, né? É uma pessoa que não dá conta da vida amorosa, financeira. Profissional, o quê? É uma criança, o adulto dá conta. Mesmo com perrengue, com uma dificuldade aqui, ajeita ali, melhora ali, mas, poxa, a pessoa tá com isso tudo travado na vida dela, é uma criança, ela precisa rever o que tá errado, né? Na minha rota aqui, preciso corrigir a rota. Então, esse curso de crianças, que trabalha tanto criança quanto a cura da criança interior, é uma outra plataforma maravilhosa de aprendizado que o Juan trouxe. Complementa a Tamiana também, e juntando eles, gente, é muito legal porque dá para trabalhar protocolos. Então, você pode criar protocolos, quem é terapeuta, eu quero atender em grupo, atender com mentoria, né? Eu trabalho com o protocolo da prosperidade, que é em grupo, 21 dias direto, atendendo em grupos com Tamiana. Então, focado em limpeza profunda e prosperidade. Tem pessoas que trabalham um protocolo só para crianças, só para trabalhar TDAH, autismo, crianças agitadas, né? Só para trabalhar em crianças. Ela mistura, cria um protocolo. Eu quero um protocolo para vida amorosa, que é outro, né? Grande maioria dos terapeutas recebem isso, né? Vida amorosa, vida financeira, profissão. É o que pega, né? Então vou criar um protocolo para abrir os caminhos da vida amorosa, atender em grupo, ou para mulheres, para o sagrado feminino, para emagrecimento. Gente, é ilimitado. Então, por ser um curso que abre, né, uma prática, uma terapia que abre o leque para várias coisas, dá para fazer várias coisas ali dentro. Tu não precisa ficar limitado. Inclusive, mesclar com conhecimentos, com cursos, com práticas que a pessoa já tem, tá? Tomar uma aguinha. Uma outra informação importante que me veio agora para passar para vocês. Na questão dos pleiadianos, né? Dessa conexão com eles. Quando a gente faz a conexão com os pleiadianos,
eles ficam com a gente 7 dias da semana, 24 horas por dia. Então, é guarda-costa mesmo. Quer dizer que eles estão aqui agora? Pode ser que estejam, porque eu estou sentindo. Mas não necessariamente, eles estão no nosso campo. É igual quando a gente está no campo de um cliente atendendo. Você está sentindo, está ali. É um Wi-Fi conectado. Então, na hora que você pensa neles, eles vão estar no seu campo, vão estar atuando, tá? E as sensações podem ser várias. Abrir a boca, eu tenho muito isso de ficar bocejando. Não é que, tá negativa a energia, não. É ajuste de frequência. Porque a nossa energia aqui na Terra é muito densa. A energia deles é muito alta. Então, a gente vai sentindo aquele... Fica meio mareado, meio tonto, meio sonolento. É energia pleiadiana. Isso para mim. Cada pessoa tem um sintoma diferente e varia muito, tá? Mais uma coisa que eles trabalham é na abertura dos nossos canais psíquicos. Então, quem é terapeuta de Tamiana, que se aplica, que aplica nos clientes, que realmente bota isso para funcionar, sente um desenvolvimento paranormal e mediúnico muito forte. E isso vai se aflorando e vai abrindo. Então, é muito comum da pessoa começar a ouvir a telepatia. Funciona muito bem com eles, então começar a ouvir eles, né? Aquela vozinha na terceira pessoa na cabeça que a gente já ouve, não dá bola, que acha que tá ficando doido, que geralmente ou é do bem ou do mal, né? Mas são essas energias, isso se intensifica, clarividência, clareaudiência, incorporação, pode acontecer, canalização, incorporação, no caso dos pleiadianos não, porque extraterrestre não incorpora, né? Como é que eles vão incorporar se eles não têm corpo astral? Então, a gente tem essa diferença entre uma canalização e uma incorporação. Só incorpora um espírito de um humano que morreu e está na 4ª dimensão, porque ele tem um perispírito, ele vem e vai conseguir fazer essa irradiação no chakra humeral e a pessoa vai incorporar. Também incorporar não é entrar dentro da pessoa, né? É uma irradiação. Os extraterrestres, qualquer um, gente, é mental, é telepatia, é canalização. Ligação telefônica, né? Pineal, conecta com a nossa pineal e você vai falar, você vai escrever, você... Enfim, pode canalizar de várias formas, desenhar. Porém, não é uma incorporação. Mas esses processos se abrem muito na Tamiana, tá? Então, se você já é terapeuta e já tem esses canais abertos, a tendência é que potencialize. Quem não tem, vai abrir. Aplicando, trabalhando, não tem. Porque eles vão trabalhando na gente, nesses canais, para que flua melhor o trabalho com eles e o trabalho com os clientes. Então, é muito mais fácil um terapeuta trabalhar atendendo com uma mediunidade, uma paranormalidade aflorada, ele vai ser muito mais assertivo no que fazer para aquela pessoa do que, sou uma porta, não sinto nada. E a pessoa que é uma porta, não sente nada, não vai ser terapeuta, né? Não consegue nem ressoar para trabalhar com isso. Então, gente, dando continuidade, né? Em cima de tudo isso que eu falei para vocês, de Tamiana, dos pleiadianos, dessa energia amorosa. Outro ponto importante, gente, é uma energia alta, é uma energia muito amorosa. E eu sinto como se fossem velhos amigos, sabe? Família. Parece o Stitch falando família, né? Mas é isso, assim. Eu sinto essa conexão amorosa, acolhedora, sabe? E vem lá de dentro, assim. Então, é muito legal, porque isso que eu falei, vocês não vão mais se sentir sozinhos. Eles estão ali para ajudar a gente. E a gente só vai poder ajudar e fazer algo pelo planeta se a gente estiver bem, se a gente estiver com a nossa energia elevada, vibrando alto, e eles fazem isso. Então, quando eu sinto, baixou minha energia, tô triste, aconteceu alguma coisa, eu logo faço alguma prática de Tamiana, chamo eles, se eu não tenho nada, nossa, eu tô viajando, não tenho cristal, não trouxe nada. Cara, mental, porque com o tempo, essa conexão fica tão afinada que você pensa, eles estão ali, você já sente a energia mudar. Então, essa questão que eu queria falar dos pleiadianos também, da amorosidade, e é um amor diferente, não é esse amor egóico que a gente tem, esse amor terra, né? A gente tá muito preso no ego ainda. A gente sente uma sutileza, é um amor sutil, é leve, é acolhedor. Então, assim, além dela ser uma prática maravilhosa para elevar a nossa vibração, elevar a vibração das pessoas, ela trabalha muito a questão do coração. Né? A questão da amorosidade, que faz a gente ver beleza, ver alegria
e ser feliz aqui na Terra. Nós viemos aqui para isso, né? Nós viemos para ser feliz aqui. Se a gente não está sendo feliz, tem algo errado que a gente tem que olhar e dizer: o que eu estou errando? O que está acontecendo, né? Então, essa tomada de consciência, eles trazem muito para a gente. Então, pensando nisso tudo, né? Falando já do que é Tamiana, dos benefícios dos pleiadianos, eu criei esse curso completo de Tamiana. O curso já existe, quem criou foi o Juan. Eu apenas codifiquei com a minha identidade, com as minhas cores. O curso é dele, eu não mudei uma palavra da apostila, do material, do conteúdo. Não é um curso meu, o curso é do Juan. Eu sou facilitadora da Tamiana, né? Passo para frente esse conhecimento, essa conexão, que as pessoas que forem fazer esse curso também se tornam facilitadores. Então, além de você fazer o curso de Tamiana, você também pode propagar esse curso, né? Eu libero todo o material no Drive, então você pode pegar o material, claro, né? Vai colocar a tua logo, né? Vai trocar a logo, vai trocar a identidade, as cores, mas o conteúdo em si, inclusive foi uma coisa que ele pediu, para que não se troque uma palavra. Então, é uma coisa que tem que respeitar. A parte premissa de um terapeuta é respeito, é ética, é integridade. Senão, já está tudo errado, aí entra nas leis de causa e efeito que a gente falou lá no começo, né? Então, é um conteúdo, é um curso totalmente EAD, para que a pessoa possa fazer no tempo dela, com calma, possa ir lá e rever as aulas o tempo que quiser. Fica o conteúdo disponibilizado ali por tempo ilimitado. Além de todas as gravações das aulas, eu fiz uma aula extra de ancoramento de proteção. Antes de atender qualquer pessoa, para qualquer terapia, para fazer um ancoramento de proteção e fechar o campo, né? Seja numa reunião, seja num evento, fazer essa proteção. Tamiana trabalha muito com o pêndulo, né? Eu tenho meu pau velho, que é meu pêndulo aqui há anos. E eu não consigo usar outro. Eu adoro ele. Tá feinho, tá velhinho, mas eu amo ele. Então, ela trabalha essas questões de consagração do pêndulo. Então, eu deixei uma aula extra para consagrar o pêndulo, um material extra para consagrar o pêndulo, para pessoa que nunca trabalhou com pêndulo, não sabe usar, ensinando a usar o pêndulo e a consagrar, né? Para que ele responda somente a verdade e trabalhe para a luz, para o bem, né? Em nome da luz, da energia de Jesus, da energia dos grandes mestres que vieram aqui na Terra trazer o conhecimento para a gente trazer consciência. Então, tem isso também. Tem a liberação de todo o material no Drive, então vocês têm acesso ao Drive com todo o material para impressão, a apresentação, as apostilas, então fica com acesso ao material. Tem também o grupo no WhatsApp, das pessoas que já são alunos antigos meus, mas vocês entram no grupo, porque ali no grupo, às vezes, uma pessoa vai fazer uma pergunta: ai, meu filho tá com uma tosse há uma semana, não melhora, o que eu faço? Eu vou dizer: para tosse você faz isso aqui. Ai, sei lá, cortei a perna, tá saindo muito sangue. Olha, para sangramento tem isso aqui. Gente, tem Tamiana para tudo que vocês imaginam, para tudo. É muito versátil, dá para fazer várias coisas, para animais, pessoas, crianças, adultos, casa, carro, apartamento, enfim, para tudo, né? Proteção. Então, vocês têm acesso a esse grupo no WhatsApp para tirar dúvidas, e aí a conexão com a equipe pleiadiana é feita diretamente comigo. Então, a gente agenda um horário, geralmente eu faço uma vez na semana essa conexão, e aí a gente faz essa reunião pelo Zoom, onde é feita uma meditação, uma conexão para vocês sentirem a energia pleiadiana. Isso não é uma sintonização, tá? Não é um reiki que vai ter uma abertura de chakra, vai ser, né, ativado os símbolos a nível de chakra, sintonizou. Não é isso, tá, gente? Não tem necessidade de sintonização para a Tamiana. É sim uma conexão para vocês sentirem a energia. Porque às vezes sozinho vocês vão duvidar, não vão se conectar. Eu faço essa mentoria com essa meditação para a gente se conectar, tá? Então, é isso. E dentro disso tudo, a gente fez esse combo do Na Fogueira, né? O Na Fogueira com Elas é o meu podcast. É um podcast voltado para a expansão da consciência,
conhecimento, despertar, né? Sempre estou buscando terapeutas, buscando pessoas trazendo linhas diferentes de religiões, de conhecimentos da espiritualidade livre. Hoje nós temos oportunidades de ter uma espiritualidade livre, né? De não se prender a um único dogma, a um único conceito. A gente consegue transitar, pegar o que é de bom de uma religião, pegar o que é de bom de outra, e somando isso sem precisar estar limitado a uma caixinha, né? Então, esse combo na fogueira é um combo de 40% de desconto, é um descontão para quem quer comprar o curso de Tamiana, complementares e crianças. Então, somando tudo, vocês levam 40% de desconto, um valor bem legal. Vai estar aparecendo aqui o QR Code para quem tiver interesse em comprar. A gente consegue parcelar em até 10 vezes sem juros, tá? Não tem juro, a gente absorve o juro também, porque às vezes isso pesa, né? Então, é mais um diferencial. Então, é muito bom, tá, gente? É completo, é transformador, muda a vida de quem aplica. Esse curso pode ser feito por quem já é terapeuta, que é basicamente o público que eu estou conversando aqui, mas também pode ser uma pessoa que nunca ouviu falar, mas viu o nome ali, como eu, né? Eu nunca tinha ouvido falar de Tamiana, já era terapeuta, mas vi o nome, senti uma conexão e disse, é isso. E aí, com o tempo, eu fui descobrindo que eu já tinha várias conexões com os pleiadianos, com as pleiades. Inclusive, uma das pleiadianas que me acompanha é meu eu superior. Então, e a gente já teve uns contatos muito legais. Então, isso não tem preço. É maravilhoso, né? Então, para quem é terapeuta, para quem quer ser terapeuta, tá cansado daquela vida do CLT, todo dia quero mudar de vida, não sei por onde eu começo. É uma ideia começar pela Tamiana, é uma grande ideia, uma enorme porta de entrada, né? A grande maioria das pessoas que começam no caminho espiritual começa pelo Reiki, até porque é o que é mais conhecido, mas Tamiana é um portão de entrada. Tem alunas que nunca fizeram nada nesse universo e começaram com Tamiana e estão lá praticando, né? Aprendendo, se desenvolvendo. Então, para quem está nesse contexto, para quem sente o chamado pleiadiano, para quem quer fazer para se aplicar, eu tenho uma aluna que não é da área, é dentista, quer ser dentista, não quer mudar a profissão dela, mas ela está fazendo o curso de Tamiana porque ela quer para ela, para o desenvolvimento dela, para a conexão dela com os pleiadianos. Então, gente, não quero ser terapeuta, só quero para mim. Para fazer para minha casa, para minha família, para os animais, para o planeta, porque a gente pode trabalhar também em nível planetário, grandes catástrofes a gente pode ajudar, tem práticas para isso, né? Aquela situação que a gente teve com o Rio Grande do Sul, eu fazia Tamiana para lá, então a gente pode ajudar o planeta também, né? Isso é trabalho coletivo, né? Então, para todo mundo que deseja se conectar com a sua essência, quem eu sou, o que eu vim fazer aqui, né? Começa a ter esse despertar de achar não, né? Ter a certeza que a vida é muito mais do que acordar e trabalhar, pagar boleto, voltar para casa cansado, se jogar no sofá porque tá morto de cansado, come, vai dormir, no outro dia começa tudo de novo, e a pessoa tá nesse loop, e aí ela diz, nossa, tá errado isso, tem alguma coisa errada, tem que ter algo mais, tem que ter um sentido eu estar aqui, eu não vim aqui para viver esse loop eterno, e aí quebra um pouquinho no final de semana, né? As pessoas que anseiam a semana toda pela sexta-feira, tipo, não estão vivendo, cara, e os outros 5 dias, não é nada para você, então a Tamiana traz muito esse despertar. Então, esse curso é para você que tem esse despertar, que tem esse chamado, que já sentiu conexão com os pleiadianos ou com outro ser estelar e quer se desenvolver, quer desenvolver a sua mediunidade, a sua paranormalidade, quer trabalhar em si, quer trabalhar a energia de prosperidade, a saúde, as questões familiares. Enfim, gente, tudo é um trabalho completo, é muito legal, né? Então, com esse curso de Tamiana, vocês têm atendimento tanto presencial quanto à distância. A grande maioria dos meus atendimentos é à distância. Isso dá uma flexibilidade enorme para a gente, porque a gente atende gente do mundo todo. Dentro da sua casa, né, no seu conforto, não tem necessidade presencial. Eu faço para pouquíssimas pessoas que moram ali perto, ou familiares, né, mas
99% dos atendimentos de Tamiana que eu faço são à distância. Vocês também podem se tornar facilitadores, propagadores do curso, então continuar passando esse legado, passando esse curso, né? Que isso é muito legal. A gente trabalha com símbolos, trabalha com mantras, e também pode ser atendimento em grupo, né? Com protocolos, criando atendimentos dinâmicas, mentorias, enfim, cada um tem a sua criatividade. Não é uma terapia para você ficar na caixinha. É só isso aqui, vou seguir a risca. Não. O protocolo a gente segue, porque dá certo, mas você pode misturar com outras técnicas, aplicar o seu conhecimento, né? Porque a gente tem o nosso próprio conhecimento e a gente tem muita tendência em buscar fora o que está dentro da gente. Às vezes você tem uma intuição, uma certeza ali, você quer a validação de uma pessoa, quer um mestre, quer um guru. Isso é outra coisa que a Tamiana faz. Ela vai quebrar todos os gurus e mestres. Você é seu mestre. E eles não estão aqui para serem nossos mestres. Eles não querem ser vistos e ser colocados dessa forma. É igual para igual. Eu falo, gente, que é assim, para entender e a gente finalizar, né? Digamos que a Tamiana e a conexão com os pleiadianos é como se a gente pegasse uma lancha e a gente estivesse em alto mar para mergulhar. E só tem um aparelhinho lá com o escafandro, com o oxigênio para uma pessoa mergulhar e tem 4 no barco, né? Mas um só pode mergulhar. Mergulhar lá embaixo, no fundo, ficar sem ar, e os outros 3 vão ficar lá em cima cuidando, olhando e dando ajuda para socorrer ele quando precisar. É uma equipe de 4, mas um desce. Nós somos o que desce. Então, eu desci, eu tenho os 3 pleiadianos lá em cima do barco, cuidando. E é assim que funciona. É uma analogia, né? Uma metáfora. Mas para vocês entenderem. Então, não quer dizer que eles são melhores que eu. Nós somos uma equipe, porque sem uma pessoa aterrada aqui na Terra, sem o terapeuta, não tem como fazer a Tamiana. Eles não têm energia física para trabalhar com a gente, nós temos. Então, precisa da gente aqui ativando, ancorando, do nosso ancoramento energético, humano, para trabalhar com eles que estão lá em cima do barco, tá? É uma analogia simples, mas acho que dá para compreender um pouquinho, né? Então, é isso, para finalizar, né? Tamiana é um divisor de águas na minha vida. É um grande presente do universo que veio e eu me conectei. Né? Os sinais vêm. A gente tem que estar observando. Se a gente está atento, a gente capta. E a gente pega os sinais e segue por aquele caminho. Então, foi isso que eu fiz. Eu captei. Como diz o ditado, o cavalo passou encilhado na minha porta e eu montei nele, né? Então, fica esse chamado para vocês. Se você sentiu esse chamado, sentiu essa energia, eu espero que enquanto eu esteja falando aqui para vocês, os pleiadianos possam já estar trabalhando em vocês. Para quem tiver que se conectar e sentir, que se conecte, que sinta e venha fazer esse curso comigo. Eu espero vocês para fazer o curso, para fazer a sintonização. Quem precisar de contato, né, que quiser fazer o curso, quero comprar os cristais, não sei por onde começar, eu dou todo o suporte, né, indico a pessoa, não compro o cristal e não vendo, porque aí é muito trabalho, mas a pessoa que eu compro, eu indico também. Então, faço todo esse meio de campo, essa mentoria, para que vocês consigam fazer o curso, se aplicar e passar para frente. A ideia é que chegue ao maior número de pessoas possível, né? E isso, gente, pensa, quanto mais terapeuta de Tamiana, quanto mais gente recebendo e sendo terapeuta dessa energia, mais consciência elevada, mais a energia do planeta muda. Não vai vir nenhum salvador aqui socorrer a Terra. Jesus não vai voltar, ele sempre esteve aqui. A gente vai ter que elevar a nossa vibração. A gente vai ter que mudar a nossa frequência para o planeta evoluir. Então, isso acontece o quê? De pessoa para pessoa. Né? Não vai ter uma mudança de um governante ou um presidente. Nada disso. É nós. É a nossa mudança interna que vai mudar o planeta. Então, Tamiana é uma grande ferramenta para essa mudança interna. Então, se vocês tiverem interesse no curso, né, acessem o link na bio,
os nossos canais de atendimento, acesse o QR Code que a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo e se abram para essa energia maravilhosa. Eu tenho certeza que vai transformar a vida de vocês para muito melhor. Mas soltem, vocês têm que fazer o curso, se aplicar, se abrir e soltar, gente. Quando a gente solta, a gente dá passagem para o universo agir na gente, para as energias da luz atuarem em nosso favor, né? Entra muito no controle, não vamos controlar. Deixa aí, deixa fluir, que as ideias vêm, os caminhos se abrem, as portas se abrem, as oportunidades surgem e a gente só cresce em todas as áreas, tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês, agradeço por terem assistido essa aula. Deixo aqui o meu amor, o meu carinho e da equipe pleiadiana que me acompanha. Gratidão.